na sua Bíblia, isso no nome de Jesus, Evangelho de João, capítulo é o capítulo 14. Pega aí na sua palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo é o capítulo 14. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 16. Esse vai ser o versículo que eu vou ler com vocês. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está preparando o coração dos discípulos, porque o Senhor ascenderia aos céus. A obra do Senhor estava quase completa. E o livro de João, ele vai mostrar, capítulo 13, 14, capítulo 15, ele mostra essa oração, que ali é uma verdadeira oração, que Jesus ele faz pelos discípulos. Ele vai mostrar ali. E quando Jesus está ali conversando com eles, Jesus dá uma palavra e diz assim: Eu rogarei ao Pai, no caso a Deus, e Ele vos dará outro Consolador. Quando Jesus ele estava com os discípulos aqui nessa terra de uma forma física, a presença do Senhor, ela representava uma condição de um consolador. A palavra consolador quer dizer amigo, quer dizer ajudador, mas há uma definição que diz aquele que fica ao lado. Aquele que fica ao lado. Imagine ali uma pessoa que precisa de uma ajuda. Às vezes você vê esses cuidadores, que pega pessoas idosas, que tem todo o cuidado, o carinho. A pessoa fica ali ao lado, ajudando aquela pessoa. A Bíblia diz que a condição de Jesus, enquanto ele estava presente, aqui fisicamente, ele tinha uma função de, se você via, curar. Você pega o livro de Mateus capítulo 5, versículo 1, Jesus ensina, ele ensinava as multidões. Mateus capítulo 17, quando Jesus desce lá do monte, aquele pai daquele menino diz para o Senhor: ajuda-me na minha incredulidade. Então ali você vê a ajuda de Deus, a ajuda do Senhor. Então Jesus ele tinha um papel de consolador aqui, de ajudador, de amigo, de estar ao lado, de ensinar os discípulos, de ensinar o povo a amar a Deus, a presença de Deus. E quando Jesus está perto da sua partida, Jesus traz esse versículo, que ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se você pegar aí mesmo no livro de João, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, você vai perceber no versículo 17, João 14, 17, diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habitará convosco e estará em vós. Olha que coisa. Então, quando Jesus presente estava, era como se a presença do Espírito Santo ainda, ela não poderia estar dentro do homem, por questão do pecado. Mas após a ressurreição de Jesus, após a morte e ressurreição de Cristo, hoje nós nos tornamos habitação, o tabernáculo de Deus, habitação de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Quando você começou a caminhar com Cristo, você renunciou aos seus pecados, você aceitou Jesus como Senhor, Salvador da tua vida, a presença do Espírito Santo, ela veio sobre a sua vida.
A presença do Espírito de Deus, como diz o versículo 17, ele está convosco, está em vós. Uma condição de algo dentro. Mas para que a presença do Espírito Santo está sobre a nossa vida? Para nos ajudar. O Espírito Santo, quando você olha na Bíblia, ele não é uma condição de uma força. Mas a Bíblia nos demonstra que o Espírito Santo, ele tem vontade. Quando você olha na Bíblia, você vai ver o Espírito Santo vontade. Você vai ver isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, não uma condição humana, como a gente percebe. Mas quando nós percebemos e lemos a Bíblia, nós vamos entender exatamente isso. E ele tem uma função específica. Ele continua a obra que Jesus começou na nossa vida, hoje habitando dentro de nós. Por isso, ainda que você possa estar aí, e a gente está nessa quarentena, quantas vezes a pessoa se sente só, na condição de como se ela estivesse só. Ainda que você esteja só, com a não presença de pessoas, não tendo contato com pessoas, a presença do Espírito de Deus, ele está sobre a sua vida. Ele está sobre você, sustentando, fortalecendo e te ajudando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estará conosco para sempre. Uma condição de permanência na palavra de Deus. Aí diz o versículo 18, não vos deixarei órfãos. Ou seja, ele como pai, ele não abandona o filho. Olha que coisa maravilhosa. Ele como pai, ele não abandona você. Se nós estamos aqui, é por causa da presença do Espírito Santo que está dentro de nós, que vai nos fortalecendo, que vai nos sustentando e nos ajuda. E vai nos ajudando. Por isso que eu quero que você entenda a importância da presença do Espírito Santo. Quando nós observamos Jesus, você vai lembrar de Maria, a Bíblia diz que Jesus nasceu de um milagre, que a presença do Espírito Santo veio sobre Maria. Da mesma forma que Jesus nasceu, nós precisamos também nascer do Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus 4, Lucas 4, que Jesus, quando ele foi batizado lá, o Espírito Santo desce sobre ele. E Jesus, depois, ele é levado ao deserto, Mateus 4, Lucas 4, e Jesus está cheio da presença do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é sobre ele, estava sobre a vida dele. Então, Jesus demonstra aos discípulos que ele subiria aos céus, a sentar à direita de Deus, só que ele enviaria outro ajudador. Ele enviaria outro que estaria ao nosso lado, nos ajudando a continuar a nossa trajetória. Porque se não for com a presença do Espírito Santo, é impossível haver igreja, é impossível tudo. Sem a presença do Espírito Santo não haveria nada. Nós não estaríamos aqui, você nem me ouvindo, você estaria. E quando nós observamos isso, se você pular um pouquinho, João capítulo 16 mesmo, Evangelho de João capítulo 16, no versículo 8 diz assim, e quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem a presença do Espírito Santo dentro de nós, não há o convencimento, não há arrependimento e não há mudança. Por isso que a cada dia que você vai se envolvendo com Deus, que você vai buscando o Senhor, Deus no teu coração, isso aconteceu com todos nós. Ele vai mostrando aquilo que necessita ser mudado. Isso não é o pastor, isso não é a igreja, isso é um agir do Espírito de Deus na tua vida, que vai ajudando você a se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Ele fala ao seu coração. Ele vai mostrando sobre o seu coração, conduzindo, dirigindo você. Por isso ele diz que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Se não há ação do Espírito Santo, não há convencimento. Pode ser uma coisa humana. Mas quando há um trabalhar do Espírito de Deus, há arrependimento, há mudança, há transformação. No versículo, no versículo 13 diz: e quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por isso o Espírito Santo, ele nos convence, e o Espírito Santo, ele nos guia, e nos guia em toda a verdade. Ele nunca vai nos conduzir fora da palavra de Deus. Ele nos guia na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Deus, ele declara. Aí diz mais: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa é a certeza da palavra de Deus. Essa é a convicção que nós temos em Cristo. Por isso que quando eu olho para a Bíblia, eu entendo a importância da presença do Espírito de Deus em cada um de nós. Você não está só, o Espírito Santo convosco está, ele vai fortalecendo a tua vida, ele vai te ajudando, ele vai te convencendo, e a Bíblia diz que ele vai te guiando. Isso vai ser até o último dia da nossa vida. Por isso, coloca isso como uma condição de você permanecer na palavra de Deus. Mas eu queria que você saísse um pouquinho daqui e você fosse em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Por gentileza, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Pega aí na sua Bíblia, por gentileza. Isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O versículo é o versículo 18. Mas todos nós, com a cara, o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Então, por que a presença do Espírito Santo ela é importante e essencial na nossa vida? Por isso que Jesus disse que ele daria outro Consolador. Porque quando você começa com Jesus, você começa a caminhar com Cristo, a transformação do Senhor no coração, a recriação do coração é imediata. A gente passa da morte para a vida. Nos tornamos uma nova criatura. Só que há muitas características que ainda permanecem em nós, comportamentos, e você sabe bem disso. Você pode estar aí muitas vezes envergonhado, às vezes por atitudes, comportamentos. Quantas vezes a pessoa às vezes é dominada pela ira, às vezes por causa da ira comete alguns erros, pecados. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então o Espírito de Deus, ele vai nos ajudando. O Espírito de Deus, ele vai nos transformando e nos levando à mesma imagem lá do Gênesis, mas como pelo Espírito. Então, se eu tiro a presença do Espírito Santo, eu não tenho um ajudador. Eu não tenho ali um amigo. Às vezes você está diante de uma circunstância, sei lá, você liga para um amigo. Ó, estou precisando de uma ajuda aqui. Estou precisando de um socorro aqui. O Espírito Santo de Deus é aquele que te ajuda. Aquele que vai te dar forças para você caminhar. Ele não fala de si mesmo, ele testifica a Cristo. Ele testifica a Jesus. Por isso é importante que você perceba. É importante que você entenda e que você reconheça. Você não está só. A presença do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. E é por isso que nós estamos de pé.
E é por isso que nós estamos conseguindo vencer batalhas. E é por isso que nós estamos conseguindo vencer adversidades. Eu queria que você pegasse um texto no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Pega aí na sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 14. E eu queria fazer um paralelo com esse texto entre Jesus e a ação do Espírito Santo. Mateus 14. No versículo 22, nós conhecemos bem o texto. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que Jesus, ele está orando. Se você vê em Marcos, a Bíblia diz que Jesus, ele via que os discípulos estavam fadigados, cansados de tanto remar. E Jesus, ele vai a eles. A ação de Jesus de ir até os discípulos e ajudar os discípulos a vencer aquela situação que para eles era impossível, é a mesma ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida hoje. Que diante dos impossíveis, nós temos esse mover de Deus, nós temos esse agir de Deus sobre a nossa vida, que vai nos dando condições para vencer também as tempestades. Por isso, da mesma forma que Jesus ajudou os discípulos, ainda que eles, por uma questão de não conseguir acreditar, porque a Bíblia diz que eles não creram, mas a presença do Senhor ali fez com que aquela tempestade ela cessasse. É esse auxílio que nós temos hoje. A Bíblia diz que consolador é aquele que está ao lado, na condição de ajuda. Assim, o Espírito de Deus está sobre a sua vida, dentro de você, melhor dizendo, habita em vós, habita na sua vida, para que diante de qualquer circunstância você saiba, você não está só. Querido, não é uma condição de você sentir, não é uma condição de você perceber. É como se fosse uma sombra. Aonde você vai, aquela sombra te acompanha. A presença do Espírito Santo de Deus assim também sobre a nossa vida. Por isso que Davi diz: ah, se não for o Senhor, porque os nossos inimigos teriam nos consumidos vivos. O Senhor não nos deixou só, Ele não nos deixou órfãos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sendo guardados, estamos sendo sustentados, estamos sendo fortalecidos. O poder de Deus, esse mover do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo aqui está sobre essa terra, habitando sobre a vida do homem, não em templos, mas sobre a sua vida. E Jesus está nos céus. Jesus ascendeu aos céus. Olha que coisa maravilhosa. Por isso a Bíblia diz: tudo que você liga na terra, você crê aqui, está ligado nos céus.
Por isso que Jesus ele vai dizer que ele e o Pai eram um só. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. É uma condição de definição. Muitas vezes a pessoa crê que uma hora Deus é Pai, que uma hora Deus é Filho. Não. A Bíblia diz que é Pai, Filho e Espírito. Não tem como explicar isso. É uma condição eterna. Quando Jesus ele sai da água, ali está o Filho. Quando Jesus foi batizado. A Bíblia diz que uma voz do céu diz: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo, como uma pomba, desce sobre Jesus. Nós temos as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que da mesma forma que diante dessa tempestade, e Marcos diz que Jesus observava, e o Senhor se coloca, indo ao encontro dos discípulos para que assim os ajudasse, assim a presença do Espírito Santo nos ajuda. Por isso que quando você ora pedindo a Deus, Deus me fortalece, Deus me ajuda, Deus me renova, Deus, eu não sei o que fazer. Você vai para a Bíblia, Deus te dá direção, a palavra de Deus se abre aos teus olhos, você vê que aquilo não é daquele jeito. Quando o teu coração está inquieto, quando o teu coração está aflito, quando o teu coração está desassossegado. Quantas vezes você já recebeu uma visitação de Deus? Algo no teu coração muda. Os teus olhos, aquelas escamas caem por terra. Assim o Senhor também tem nos ajudado. Assim o Senhor também tem te sustentado. Você não está só. Ele é o teu ajudador. É aquele que está ao seu lado. É aquele que vai conduzindo você, que vai ensinando você, que vai mostrando você. Se você não sabe, peça a Deus. Ô Espírito Santo, me ajuda a ser um bom filho. Ô Espírito Santo, me ajuda a ser uma boa esposa. Ô Espírito Santo, me ajuda a ser um bom marido. É uma condição de você entender. Ele te ajuda. É Ele que vai ajudando a cada um de nós. Se você pegar Romanos, capítulo 8, livro de Romanos, você está em Mateus? Romanos, Atos, Romanos, é o capítulo 8. Pega aí na sua palavra de Deus, por gentileza. Versículo 26, Romanos 8, 26. Olha que coisa, irmãos. Achou aí? Amém? Diz assim, ó. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, aqui é orar, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A tradução, a Bíblia tem várias traduções. Às vezes você viu falar da tradução NVI, tradução viva. Tem a tradução Almeida, revista e atualizada, que é aquela que tem aquelas letrinhas ARA. Ela diz assim, porque da mesma maneira também o Espírito Santo e também o Espírito Santo, semelhante, nos assiste em nossa fraqueza. Veja que Jesus está vendo os discípulos cansados, fadigados, ali, diante daquelas batalhas. E Jesus vai a eles. Eu creio nesse mover do Espírito de Deus que vai nos fortalecendo. Porque senão seria impossível que venhamos caminhar. Quando você ora, quando você recebe uma mensagem, quando você participa de um louvor, quando você ouve um hino, o mover do Senhor cerca a sua vida. Aí diz mais, porque não sabemos, a tradução, como orar, como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, que não pode ser condição de explicação. Porque quantas vezes nós oramos, muitas vezes oramos numa condição tão carnal, às vezes falamos coisas, às vezes desnecessárias, às vezes levados pela emoção, levados por sentimento, por desejos, por vontades.
E muitas vezes vontades que não são e não é o querer de Deus. É como se o Espírito de Deus ele corrigisse aquilo. Ele vai no nosso coração e vai nos mostrando o que nós devemos orar. Isso dá uma condição do quê? De nos ensina. Se ele nos mostra, já disse que ele é uma pessoa, ele habita em nós. Então, se nós não sabemos como orar, se não houvesse a presença do Espírito Santo dentro de nós, nós estaremos perdidos. Já pensou nisso? Seria mais ou menos você, uma pessoa que não é fluente em uma língua, e uma pessoa falando inglês, por exemplo, você não entende nada. Você não teria ali uma condição de uma reação, você ficaria de mãos atadas. Por isso, a presença do Espírito Santo está sobre a sua vida. Está sustentando você, está ensinando você, está fortalecendo você. E essa obra de Deus, ela vai até o último dia. Até o último dia. Com o rosto descoberto, nós somos transformados de glória em glória. É uma transformação diária, cotidiana. A cada dia o Senhor vai mudando. Ainda que você possa se sentir uma pessoa, pastor, eu não sei porque eu sou assim. Se coloca diante de Deus, sou uma pessoa muito engenhosa. Se coloca diante do Senhor. Pastor, eu sou uma pessoa que briga por tudo, qualquer coisa eu brigo, qualquer coisa eu discuto. Peça a Deus, peça o Espírito de Deus, para que Deus te dê a paciência, para que Deus te dê sabedoria, discernimento, para que Deus possa ajudar. Pastor, eu sou uma pessoa que fala demais. Peça a ajuda do Espírito Santo. Não vou nem brincar com essa condição. Peça a ajuda do Espírito de Deus. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? Não precisa você compartilhar com ninguém. Fala com Deus. Fala com Jesus. Se coloca diante dele, Senhor, me fortalece. Essa área da minha vida ainda eu não consigo ser uma pessoa firme. Eu não consigo ser uma pessoa constante. Eu sou uma pessoa, não consigo ser firme diante do Senhor. Você vai ver a condição do Senhor mudar. Por isso, volta onde nós começamos. João capítulo 14, verso 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus não nos deixou só. Jesus veio como homem, cumpriu a sua obra, ascendeu os céus, mas Ele enviou o Consolador, o amigo, o ajudador, aquele que estaria ao nosso lado, que nos ajudaria, que nos ensinaria, que iria nos conduzir pela palavra, na verdade, em obediência a Deus, em santidade. O Espírito é da verdade, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, que eu queria fazer uma oração com você hoje. Eu não sei em qual área da sua vida você está precisando de ajuda. Muitas vezes você é uma pessoa que você não consegue permanecer na fé. Você não consegue permanecer firme com Deus, tem escorregado. Você tem colocado os teus olhos naquilo que não deveria colocar. Tem emprestado os teus lábios para aquilo que não deveria emprestar. Tem deixado muita coisa habitar no seu coração. Eu sempre falei que quando eu vim para a igreja, eu era uma pessoa muito irada, dominado pela ira. Quantas vezes, quantas vergonhas eu já passei por causa disso. Às vezes em trânsito. Ficava irritado, bravo. Eu não sei se tem alguém aí dessa época que lembra, mas eu lembro que eu tinha, antes de eu me converter, eu tinha um Palio, e o Palio tem aquela buzina. O meu carro não tinha, de tanta porrada que eu dava ali no volante ali. Aquela parte só tinha o arco do volante, aquilo ali arrancou. O carro não era nem hidráulico, ele subia e descia. Deve ter estourado tudo ali, tanta pancada que eu dava. Lembro disso.
Conto isso não com vergonha, mas com aquilo que eu sei que Deus pode fazer. Muitas vezes pode ser a sua situação. O Espírito de Deus, ele te ajuda, ele está ao seu lado para te ajudar. Ele está diante da tua vida. A tua mente pode estar suja. Teu coração emprestado a muitas coisas. Atitudes que, se fosse declarada, você seria envergonhado. Mas você tem um amigo, você tem um ajudador, que está presente contigo a cada dia, a cada momento, que você pode buscar. Ele não vai te acusar, ele vai te ajudar, ele vai te levantar, ele vai te fortalecer. Isso seja em qualquer área da tua vida. Por isso, que Deus coloque essa palavra no teu coração. Amém? Eu queria fazer uma oração com você nesse sentido hoje. Depois eu faço outras orações, tá bom? Se você puder fechar os teus olhos, você pode? Posso? Então fecha aí. Pai, eu venho na tua presença agora. Eu estou diante do teu altar pelo teu nome que é santo, Jesus. Meu Deus, é o Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor nos daria outro consolador, um amigo, um ajudador, aquele que estaria ao nosso lado, nos ajudando, nos ensinando. E é por isso que nós estamos na tua presença, Senhor Jesus. Porque o Senhor não nos deixou órfãos. Quando nós olhamos no livro de João, no capítulo 20, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Meu Deus, se tem alguém ainda que não recebeu a virtude, a plenitude do Espírito Santo, que essa pessoa possa receber hoje. Porque se houver algo que possa estar impedindo ela, um pecado, um erro, uma falha, eu te peço, perdoa agora. Perdoa agora, Senhor. Que essa pessoa de coração ela possa se arrepender hoje. Meu Deus, que a tua vida, que a tua virtude alcance essa casa agora. Que a pessoa do Espírito Santo alcance essa família agora. Alcance essa vida agora. Alcance esse coração agora. Há pessoas aflitas agora pedindo o teu auxílio. Há pessoas aflitas pedindo a tua ajuda. Há pessoas aflitas pedindo o teu socorro, a tua direção. E o Senhor nos guiaria na verdade, a verdade é a palavra, fora dela não. Por isso, ó Espírito de Deus, alcança cada um dos teus filhos. Esse coração que não está conseguindo confiar em ti. Esse coração cercado de medo. Esse coração cercado de dúvida. Esse coração cercado de incerteza. Esse coração cercado, meu Deus, de mágoa, que não consegue perdoar, que não consegue liberar perdão. Um coração rancoroso, um coração chateado, um coração inquieto, preocupado, um coração, ó Deus, que necessita ser tratado, um coração que está sujo, que está manchado, Deus. Ó meu Senhor, alcance essa vida agora. Tu tens esse poder, Jesus. Tu tens essa condição através do teu Espírito. É o Senhor que vai nos transformando de glória em glória, transforma a vida desse homem, muda o caráter, comportamento, transforma a vida dessa mulher, muda as atitudes dela, Deus. Deus, ela tem sido rixosa. Ó Pai, dá sabedoria à tua filha, dá sabedoria ao teu filho, que o Senhor possa nos guiar em toda a verdade. É o que eu venho te pedir agora, é o que eu venho buscar diante do teu altar, que a tua presença venha nos moldando, nos transformando, que a tua presença venha nos lapidando, tirando de nós tudo aquilo que atrapalha. Isso, vai falando para Ele agora. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele não nos condena, mas Ele nos ajuda naquilo que nós não estamos conseguindo, porque nós não somos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, ó Espírito Santo, fortaleça a tua igreja agora. Essa pessoa, Pai, que não consegue se conter, esse que não consegue permanecer firme na tua presença, esse, Pai, que é inconstante no teu altar, esse Deus que vive um pé lá e outro cá, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha agora. Esse é o teu momento de se colocar diante do Senhor.
Esse é o teu momento de se colocar perante a presença daquele que tem esse poder de mudar a tua vida, que tem esse poder de transformar, não importando a circunstância. Deus, eu quero mais de ti agora. Eu quero ver a unção do Senhor sobre cada vida. Eu quero ver o teu mover alcançando, eu quero ver o teu poder transformando, porque eu creio na autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. E eu sei, ó Deus, aquilo que o Senhor declarou, aquilo que Jesus declarou é a verdade, Jesus. O Senhor enviou o Espírito Santo, o Senhor enviou o Consolador. Envia sobre a vida dessa pessoa agora. Meu Deus, que essa pessoa possa crer que a presença do Espírito Santo habita sobre ela. Como o Senhor diz no livro de Coríntios, Pai, que nós somos o templo do teu Espírito. Nós somos a habitação do Senhor, nós somos a tua morada. Por isso, ó Espírito de Deus, venha sobre a nossa vida. Por isso, Espírito de Deus, venha sobre nós a cada dia. Venha nos conduzir nas nossas ações. Essa pessoa precisa tomar decisões, que as decisões que elas tome, Pai, que ela venha tomar, não seja segundo emoções, que ela não venha ser precipitada nas suas decisões, que as decisões que ela venha tomar sejam pautadas na Tua palavra, sejam pautadas debaixo de oração, não, ó Deus, por impulso, não por desespero. Deus, venha dando a sabedoria para essa mulher que está enfrentando batalha dentro da Tua casa, venha dando sabedoria para esse homem que está enfrentando batalha dentro da Tua casa. São os filhos, ó Deus, que estão no álcool, que estão nas drogas. Ensina, Pai, que quer como essa pessoa lidar com essa situação, como ela lidar com essa situação. Tu és o nosso professor, Tu és o nosso amigo, ajudador. Por isso nós estamos perante a Tua presença e diante do Teu altar. Pai, nós te pedimos, ó Espírito Santo, venha nos conduzir. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos guiar. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir em verdade, venha nos conduzir segundo a Tua palavra, venha nos conduzir segundo a Tua verdade, porque nós cremos, Pai. Espírito de Deus, a Tua palavra diz que como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, que o Senhor possa ressuscitar agora, Espírito de Deus. Vai colocando de pé os que estão caídos agora, vai levantando essa pessoa que está prestes a desistir, que já diz que não suporta mais, que diz que não aguenta mais, ó Deus, que diz que já não suporta mais. Vai agora, que a Tua presença possa colocar essa vida de pé, que pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, eu quero a Tua vida, a Tua unção agora, alcançando esse que está doente, esse que está enfermo, porque a obra de Jesus no Calvário não foi em vão, e no nome de Jesus eu paraliso toda doença, toda enfermidade sobre a Tua vida, todo mal que cerca a Tua vida, tudo aquilo que tenha cometido sobre a Tua vida, caia por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus agora. Eu paraliso todo ataque do diabo, eu paraliso todo ataque do inferno, tudo que Satanás tem cercado, tentado sobre a tua vida, eu paraliso. Eu digo, demônio, você vai soltar essa casa, você vai sair dessa vida agora, essa aflição, esse desespero, esse medo, essa perturbação, essa inquietação na alma, eu estou mandando você sair daí agora. Ouça a minha voz, solta essa vida. Você entrou no coração dela, você entrou no coração dele, colocando esse desespero, colocando esse medo, essa angústia. Meu Deus, essa pessoa, Pai, ela está até com sensação de morte. Eu estou mandando esse mal sair. Eu digo, saia daí, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu exijo que toda obra do inferno, eu exijo que toda ação das trevas, que toda ação do diabo, que possa cercar a tua vida, a tua família, vá embora, desapareça. Isso, levanta a tua voz agora. Você pode levantar a tua voz agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu estou mandando que esse mal ele saia, eu estou exigindo que esse mal ele bata em retirada agora, que toda aflição, que toda afronta, que todo levante do diabo sobre a tua vida saia, desapareça, vá embora, em nome de Jesus, Pai.